missing someone. With all you're on. Missing someone. Boa tarde, amores, como vocês estão? Gente, hoje é domingo, dia 2 de outubro e agora são 4h30 da tarde. Deixa eu falar pra vocês. Essa semana agora eu vou entrar em semana de provas e eu vou ficar de segunda a quinta só fazendo prova. E sexta-feira eu tenho uma prova online pra fazer. Então, eu vou passar a semana inteira fazendo prova, preciso estudar muito, muito, muito mesmo. Eu vou estudar e aí vou gravar aí pra vocês, então o vídeo de hoje vai ser um study vlog. Hoje, basicamente, o que eu fiz o dia inteiro foi comer e dormir. Gente, não consegui fazer mais nada. Tipo assim, disposição quase zero pra fazer as coisas, uma preguiça absurda. Eu pretendo organizar as minhas coisas, organizar o que eu tenho pra fazer. Era pra eu arrumar o armário, não arrumei. Era pra organizar a escrivaninha, pelo menos a escrivaninha eu consegui organizar. Mas de resto, assim, eu não fiz muita coisa. Eu vou arrumar tudo isso agora e já tá início aos estudos, porque o quanto antes eu começar, melhor. O vídeo de hoje vai ser esse, espero que gostem. É um study vlog, então vocês vão acompanhar os meus estudos esse final de semana. Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. E é isso, bora pra mais um vídeo. Bom, gente, vou narrar aqui pra vocês algumas partes desse vídeo pra poder explicar melhor como que vai funcionar esse esquema de vídeo dividido em duas partes. Basicamente, ao longo desse vídeo, eu vou explicar melhor pra vocês o que eu decidi fazer. Como eu tenho prova de segunda a quinta e na sexta-feira eu tenho uma outra pra realizar, eu decidi gravar esse vídeo em duas partes. E se vocês gostarem, eu posso fazer isso mais vezes. Basicamente, o que eu vou fazer eu gravei pra vocês mais ou menos de domingo até terça-feira à noite. E aí, de quarta-feira, que é hoje que eu tô gravando a narração desse vídeo pra poder postar pra vocês, até sábado, mais ou menos, eu devo gravar aí os meus estudos e do final de semana também. Então, eu vou postar a segunda parte desse vídeo na segunda-feira que vem. E aí, como eu não queria que vocês ficassem sem vídeo, eu decidi fazer essa divisão aí dos vídeos também, pra vocês poderem assistir de forma completa como é que tá sendo a minha semana. E tem uma outra questão também, é que o vídeo ia ficar extremamente longo, ia dar mais de 1h30 de vídeo, sério mesmo. Então, assim, ia ficar algo muito cansativo, pelo menos eu acho que iria, né? Eu não sei se vocês gostariam desse estilo de vídeo mais longo mesmo. E aí, eu decidi dividir dessas duas partes, né? E esse vídeo aqui tem 20 minutos, que já é bastante coisa, mas no próximo vídeo talvez tenha menos, né? Eu vou tentar aí reduzir de acordo com o andar da carruagem. Mas enfim, então o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês gostem aí, acompanhando os estudos. E ao longo do vídeo eu vou explicando direitinho pra vocês como que eu estudei, como que foi a prova, tudo isso, pra vocês poderem entender direitinho. Boa noite, amores! Como vocês estão? Gente, hoje é segunda-feira, dia 3 de outubro, e agora são exatamente 6h42. Como eu faço estágio, eu vou sair mais cedo ao longo dessa semana, né? Pra conseguir vir pra casa e estudar a tempo. Tá sendo tudo muito corrido, eu não consegui me organizar tão bem quanto precisava pra conseguir estudar todos os conteúdos antes das provas e tudo mais, mas eu vou dar o meu máximo e é isso. Bom, e aí como vocês podem ver, eu preparei ali toda uma estrutura, né, com o iPad, o teclado e o mouse, que recentemente eu comprei aí na Shopee, né, esse conjuntinho do teclado e do mouse. E assim, gente, foi a melhor aquisição da vida pra poder transformar o iPad num mini notebookzinho, sabe, pra poder me auxiliar no dia a dia. É bem prático e eu gosto muito, então assim, é o tipo de coisa que vale a pena você investir. E aí, dando início aos estudos para a prova de Processo Civil 3, que é aí quase a última matéria de Processo Civil,
eu tava estudando a parte de execução, né, cumprimento de sentença e tudo mais. E aí, deixa eu falar pra vocês, eu fico muito feliz de estudar essa matéria, porque assim, apesar de processo civil não ser o meu foco para seguir na minha carreira, para poder atuar, né, futuramente, eu vejo que na prática é muito mais tranquilo de estudar do que na teoria. Por quê? Porque no estágio, no dia a dia, o que eu mais vejo é processo civil. E principalmente esse assunto, né, de cumprimento de sentença, execução, eu vejo muito esse assunto. Então isso me ajuda muito na hora de estudar a teoria, porque eu aprendi primeiro na prática, depois na teoria. E o bom do estágio, né, quanto mais cedo você iniciar ele, melhor. Porque mesmo que de início você fique ali um pouco perdido, não entenda muita coisa, lá na frente, quando você vira aquela disciplina na faculdade, você vai ter muito mais facilidade de entender os conteúdos, de assimilar, né, tudo que você vê ali no dia a dia com a teoria. Então é muito interessante por conta disso, né? E assim, eu vou dizer pra vocês, eu tô realizada na questão assim do estágio. Eu vejo que a cada dia eu tenho um aprendizado diferente e isso me ajuda muito na questão da autoestima também, porque o que me deixava muito desanimada para estudar nos semestres passados, né, antes do estágio, era a questão de não conseguir entender a teoria. E nem sempre a teoria era o suficiente para eu entender, sabe? Às vezes precisava de uma videoaula, precisava de alguma prática para eu realmente entender aquele conteúdo. Porque assim, né, gente, querendo ou não, o curso de direito é muita teoria, é muito texto, é muita lei. Então, assim, quanto mais você vir na prática, mais interessante o assunto fica. E aí, assim que eu entrei no estágio, foi a melhor coisa que eu fiz, porque assim, de primeira, é claro, né, a gente se sente um pouco perdido, fica perguntando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas depois que a gente se identifica, depois que a gente começa a entender os conteúdos, fica muito mais interessante. Gente, deixa eu falar com vocês. Agora são exatamente 10 para as 9. E deixa eu explicar uma coisinha. Amanhã, terça-feira, dia 4 de outubro, eu vou realizar um exame de sangue em casa, né? E aí, o que acontece? A partir de 9h30 agora da noite, eu não posso mais comer. Tem que ficar de jejum até amanhã. Se eu vou aguentar, eu não sei. Mas cá estou eu com fome, que terminei essa prova, minha barriga tá gritando de fome. E eu tenho que comer. Gente, eu acabei de fazer a prova e acabei de ter o resultado, graças a Deus. Eu fui bem, graças a Deus. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu me surpreendi porque assim, claro, eu usei o Vademecum o tempo todo, né? Eu consultei o código, que isso não é vedado nem nada. Então eu consultei o código. E aí o que eu fiz de diferente, assim? Na real eu já faço nas provas, mas voltei a fazer nesse semestre. Eu peguei esse caderno aqui, com folhas A4 que eu mandei encadernar, e anotei tudo. Tipo, como se fosse uma prova física mesmo, sabe? Porque eu, sendo bem sincera com vocês, fazendo prova assim, digital, olhando na tela, não é o tipo de prova que eu me dou bem. Então, o que eu prefiro fazer? Eu pego, anoto tudo. Por exemplo, aqui eu anotei a questão, o assunto dessa questão, o que era pra fazer, e coloquei as opções. Aí sim, eu copiei as opções. Eu sei que isso a gente perde um pouquinho de tempo e tem que saber administrar direitinho pra não passar do tempo e você ficar perdido e depois não dá tempo de terminar tudo. Mas eu consegui anotar de forma assim bem resumida e aí eu ia escolhendo a resposta e anotando o artigo a que ela se refere no Código de Processo Civil e também anotando por que ela tá errada ou por que ela tá certa, sabe? Enfim, gente, é isso. Tô muito feliz com o resultado, muito satisfeita. Claro que assim, eu podia ter sido melhor? Podia. Mas a gente tem que considerar muita coisa, né? Considerar a questão do estágio, considerar a questão da pressão que vem de dentro pra fora, a minha cobrança de dentro pra fora. Tem que considerar o meu cansaço, tem que considerar a minha preparação. Então, tudo isso a gente tem que avaliar, né? Antes de ficar se culpando por causa de uma nota. E assim, não acabou por aqui, tá? Eu ainda tenho uma prova pra realizar, que é do conteúdo digital, que eu tô assim, socorro. Vou finalizar aqui. Vou guardar as minhas coisas. Vou mostrar aqui agora pra vocês como que eu fiz a minha prova. E é isso. Ó, gente, deixa eu mostrar a minha zona aqui pra vocês, ó. Vocês estão vendo a bagunça, né? Eu tô aqui com alguns produtinhos da Crear, inclusive. E, gente, olha a burrada que eu fiz nessa folha. Eu usei essa... Como é que é o nome? Essa borracha aqui. E ela tá manchada. E eu não sabia. Até tentar corrigir isso aqui. Aí eu tive que arrancar, porque não ia ter como fazer a prova com isso aqui borrado, né? Enfim.
E aí eu montei toda a minha estrutura aqui, né? Coloquei o iPad, coloquei o Vademecum e esse caderno aqui. E aí, como eu falei pra vocês, eu anotava o assunto da questão, as opções e por que eu não escolhia cada uma, sabe? O que significa cada uma, mais ou menos isso, né? E aí eu fui fazendo isso em todas as questões, inclusive abordando os artigos também, pra quando eu for estudar futuramente, eu já saber em que artigos, quais artigos eu priorizar, né, dentro do CPC, nessa parte específica. E é basicamente isso, gente. Daí eu consegui finalizar a prova. Está tudo certo, a minha nota está aqui, sendo bem sincera e realista aqui com vocês. A minha nota foi 7 de 10. Não foi a melhor nota do mundo, mas assim, gente, tô satisfeita, tô feliz. Então, assim, é isso que importa pra mim acima de tudo, sabe? Enfim, gente, é isso. Daí, eu usei materiais simples pra realizar a prova. Eu usei essa caneta aqui, da Bic, essa lapiseira e essa caneta aqui pra fazer algumas observações. E ali está o meu chocolate, né, gente? Porque após a prova, após a felicidade chegar, nós iremos comemorar comendo um pouquinho de chocolate. Voltando aqui à narração, gente, eu fiquei muito feliz com a minha nota, sério mesmo. Eu fiquei surpresa, fiquei muito satisfeita. Eu sei que 7 não é a melhor nota do mundo, poderia ser um 10, mas eu fiquei satisfeita com essa nota e eu acho que isso importa muito acima de tudo, porque a gente se cobra bastante com isso, mas eu fiquei muito feliz. Bom dia, amores! Como vocês estão? Gente, hoje já é o dia seguinte, agora são 8h30 da manhã, 8h30. E o que acontece? Eu acabei de tirar sangue, o moço veio aqui em casa, aí tirou aqui mesmo, já que tinha bastante gente pra tirar, e se a gente fosse pro laboratório ia demorar mais. Aí ele trouxe os equipamentos dele e tirou aqui mesmo. E aí, é isso, gente. Eu tava assim, morrendo de agonia, porque eu tenho pavor de agulha. E aí... Gente, sério, eu não sirvo pra tirar sangue, sério. Vendo a outra pessoa até vejo, mas em mim não dá, não rola. Fiquei lá nervosa toda a vida, pedi pro meu pai ficar do meu lado, porque não dá, sério. A sensação é que eu vou desmaiar. Mas enfim, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que estar no estágio 10 horas, como eu vou sair mais cedo, aí eu vou mais cedo hoje. Como eu vou mais cedo, eu tenho que me arrumar, né, pra não me atrasar, pra chegar lá direitinho no horário. Aí agora, são 8h30, como eu falei pra vocês, e por volta de 9h40 eu devo estar saindo aqui de casa pra chegar lá às 10. Perto das 10. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou tomar meu banho, vou organizar as minhas coisas, meu cabelo secar enquanto eu faço o restante das coisas. Eu vou ficar aqui organizando as minhas atividades, as coisas que eu tenho pra fazer, enfim, é isso. Daí eu vou mostrando aí pra vocês ao longo do dia como é que vai sendo, o que eu puder gravar eu vou gravar. E quando eu retornar pra casa, eu gravo aí pra vocês a parte da noite com a minha aula, né? A minha prova de penal. Gente, são 5h14 agora e eu estou aqui no escuro, usando a única iluminação que tem, que é da minha janela do quarto, porque simplesmente estamos sem luz em casa. Já veio o moço aqui pra poder arrumar, mas por enquanto a gente tá sem luz. E daqui a 1 hora e pouquinho começa a minha prova. Não, 2 horas. Daqui a 2 horas começa a minha prova e eu preciso ter luz. Eu falei, meu Deus, só esse o cara pra salvar a gente mesmo. Se não for a tempo, né, eu vou pra casa do meu namorado pra fazer a prova. Aí eu levo as minhas coisas, meu vademecum e tudo mais e faço lá. Caso contrário, eu faço aqui em casa mesmo e depois vou pra lá. Gente, ai, que felicidade! A luz voltou, deu pra perceber, né? A luz voltou, gente, tô muito feliz, porque assim, eu tava ficando desesperada já, sem saber o que eu ia fazer com a minha prova, mas enfim. A luz voltou, eu dei um grito aqui de alegria que vocês não têm noção. E cá estou eu na minha mesinha, na escrivaninha. Eu tava até triste já trazendo a vela aqui pro quarto pra poder estudar a luz de velas, mas graças a Deus, né, a luz voltou. Cá estamos nós. E tô muito feliz porque eu vou conseguir gravar pra vocês, né? Porque eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou gravar sem luz nenhuma, né? Mas enfim, são exatamente 5h35. Eu vou dar início aqui aos estudos, vou pegar as minhas coisas, começar aqui a organizar e tudo mais e revisar o conteúdo de processo penal. Isso, acompanha aí, eu vou gravar aí pra vocês, então é basicamente isso. Espero que vocês gostem de acompanhar o restante da minha noite aí. E deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Esse vídeo aqui, como queria gravar a semana toda de estudos pra vocês,
O que eu vou fazer? E se vocês curtirem, eu posso até trazer isso, fazer dessa forma mais vezes. Esse vídeo aqui ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é essa, de segunda a quarta, onde eu vou gravar para vocês meus estudos, minhas provas e vou mostrar tudo. E quarta, quinta e sexta, que são as últimas provas, eu vou gravar na segunda parte desse vídeo. Então esse vídeo vai ter uma continuação, mas ele vai ter continuação no próximo vídeo. Então esse vídeo está sendo dividido em duas partes, para justamente vocês acompanharem aí todo o rolê e o vídeo não ficar gigantesco, né? E também eu não ficar sem postar vídeo quarta-feira. Então é isso, vou voltar aqui, eu vou começar aqui os estudos, organizar minha estrutura. E aí assim que eu finalizar aqui, eu vou mostrando tudo pra vocês da minha prova, o esquema, tudo isso, como é que eu vou fazendo, tá bom? Então é basicamente isso, bora aí acompanhar o restante da minha noite. Agora mostrando aí um pouquinho pra vocês dos estudos, né? Pré-estudos, na verdade, da minha organização para os estudos de terça-feira, que foi ontem, inclusive, para poder fazer a prova de processo penal 1, que é a parte geral. Eu organizei a minha escrivaninha e preparei toda a estrutura. E aí, enquanto eu comia minha frutinha ali com leite condensado, que era morango, eu tava assistindo um vídeo aleatório do YouTube. E aí, eu fui organizando as minhas coisinhas para poder iniciar, de fato, os estudos para essa prova, né? E aí, eu separei o vade-mecum, separei o livro, né, a doutrina de penal, e separei algumas outras coisas também para poder me auxiliar ali na hora da prova. E assim, gente, eu não uso doutrina na hora da prova, tá? Só para deixar bem claro, mas eu tava ali utilizando para estudar e depois eu guardei porque eu realmente não gosto de usar. O que eu uso durante a prova é o código, até porque se a gente se acostuma usando doutrina, chega na hora da prova lá, né, prova prática, na hora da prova da OAB, por exemplo, não dá pra gente consultar a doutrina, que eu saiba não, pelo menos, e aí a gente acaba utilizando só o código. Então assim, é interessante que a gente se acostume somente com o código. E aí, para poder resumir o conteúdo, eu decidi fazer um mapa mental, né, como se fosse uma linha do tempo, assim, de como que funciona o processo penal. Porque há um tempo atrás, eu vi lá no estágio esse conteúdo específico, né, estudei um processo penal e foi muito interessante porque, assim, eu consegui aprender muita coisa lá na prática que eu ainda nem tinha visto na teoria. E pouco depois eu vi na teoria, então, assim, ficou bem mais fácil de assimilar. E aí, quando eu fui estudar ontem, ficou bem mais tranquilo também. E assim, gente, eu fiz basicamente um resumo dentro do meu caderno. O caderno de processo penal é o que eu menos anotei até hoje, porque eu assisto mais a aula do que anoto, apesar que anotar é o meu método principal de estudo, mas aos pouquinhos eu tô descobrindo, né, de cada disciplina o que eu devo fazer. Gente, simplesmente de um minuto pro outro, brotei aqui no meu quarto para poder realizar a prova. Porque a minha irmã precisou estudar. E, sendo bem sincera, eu não consigo estudar com companhia sempre. Depende muito da matéria, do conteúdo. E eu sei que isso não é o ideal, mas como se trata de prova em casa, eu me distraio muito fácil. Então, eu prefiro fazer prova sozinha, quieta, sabe? E aí, o que eu fiz? Eu migrei aqui pro meu quarto. Vou mostrar pra vocês rapidinho o meu cantinho. Agora são 7h27 e vai iniciar a minha prova. Na verdade, já liberaram a prova. Aí, eu vou iniciar agora, né? Eu fiz a leitura rapidinho aqui do conteúdo, mas vou iniciar a prova. E aí, em seguida, eu vou gravando aqui pra vocês e aí mais tarde eu venho atualizar. Agora, voltando aqui para a narração, para poder explicar, né, continuar a explicação para vocês. Como eu disse, eu priorizo, né, não usar a doutrina na hora da prova, priorizo usar o código apenas para poder consultar e poder me habituar também com o manuseio do código. Então, eu utilizo o vade-mecum. E é claro que, assim, o meu vade-mecum, por exemplo, ele é de 2020, então ele já está desatualizado, porque de tempos em tempos vai atualizando, né? Então, assim, eu tenho que comprar um novo. Mas para as provas aqui, até o momento, esse aqui tá me servindo. Mas futuramente, acredito que no próximo semestre eu já preciso comprar um novo, porque realmente ele vai desatualizando muito rápido. Enfim, gente, o que eu fiz basicamente? Eu precisei vir aqui pro meu quarto, daí eu peguei a minha penteadeira, né, tirei as coisas, coloquei em outra estante e montei uma escrivaninha aqui. Porque a minha irmã precisou do outro quarto e eu sei que a mesa é gigantesca lá, mas assim, eu sendo bem sincera com vocês, eu tenho muita dificuldade de me concentrar, principalmente quando se trata de prova. Então eu priorizo um lugar quieto, que não tenha distração para eu poder me concentrar. E eu sei que isso não é o ideal, porque a gente vai se acostumar com o EAD e aí quando voltar presencial de fato, vai acabar que eu vou estar desacostumada, eu vou me distrair mais fácil do que nunca, mas é aquilo, né, gente? É o que eu estou vivendo no momento, então é assim que eu tô conseguindo fazer para poder manter o meu foco. Bom, vou finalizar esse vídeo por aqui, lembrando que vai ter a parte 2 na próxima segunda-feira, então não deixem de se inscrever aqui no canal, de acompanhar os próximos vídeos, para vocês não perderem a continuação desse vídeo aqui, tá bom? Então é basicamente isso, um beijo para vocês, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!